Vamos lá, Kim. Eu queria aqui tratar agora do MBL, né? E agora de algumas incongruências. O MBL, há pouquíssimo tempo atrás, dizia-se contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Dizia que era roubo. Inclusive, existe um tweet do ex-deputado estadual Arthur Duval dizendo que se um dia o vissem defendendo e usando fundo eleitoral, que eram para poder executá-lo, prendê-lo, porque isso nunca aconteceria. Pois bem, então vamos fazer isso, né, Arthur? Porque você defendeu o fundo eleitoral e não só defendeu o fundo eleitoral e o fundo partidário, como eles utilizaram aos milhões nessa campanha o tal dinheiro público, o tal dinheiro de roubo. E mais do que isso, membros do MBL xingavam o prefeito Ricardo Nunes, diziam que era ladrão, que era isso e aquilo, e hoje o MBL tem uma subprefeitura aqui na capital. Hoje o MBL é base do prefeito Ricardo Nunes, inclusive possuem uma subprefeitura com um orçamento bastante recheado, que é a subprefeitura da Vila Mariana, que é chefiada, inclusive, por um ex-assessor do deputado Kim Kataguiri. Eu quero entender, Kim, agora que vocês vão fundar um partido de fato, né, caso o TSE chancele, se vocês vão ter um pouco mais de coerência nas suas falas ou se vocês vão começar a mudar as suas posições conforme os ventos, conforme a conjuntura, porque é importante para um político ter palavra, né? Vamos lá, nós continuamos contra o fundo eleitoral, tanto que recentemente nós tivemos uma votação em relação ao fundo e eu votei contrário. PT, PSOL e PL votaram a favor, né, do aumento do fundo partidário, né, para o ano que vem. Então, acho que vocês que de fato tinham que clarificar esse posicionamento, continuam votando contra. Agora, atestando a realidade de que em nenhuma eleição majoritária você é competitivo enquanto o fundo existir, né? Nós vamos lutar para que o fundo acabe. Eu apresento todas as emendas e os projetos para diminuição, né, do fundo. Agora, enquanto o fundo existir, nós não somos competitivos, né, em eleições majoritárias ou mesmo em eleições dos estados do Norte e do Nordeste, né, se nós não formos competir com outros que estão utilizando o fundo no talo. E, aliás, assim, nem é algo que nos beneficia, mesmo porque nós acabamos de fundar um partido político e nem sequer vamos ter acesso a fundo partidário na primeira eleição. Então, assim, é de fato uma defesa pragmática. Eu não escolho quais são as armas permitidas no Coliseu. Se eu sou contra o uso de uma massa dentro do Coliseu, eu não vou me abster de utilizar essa massa e ser massacrado pelo outro enquanto as regras do jogo não mudam, né? Outro ponto, né, em relação a Ricardo Nunes. A nossa questão com o Ricardo foi muito simples, né? Meu partido não deixou de disputar a eleição, isso nunca mais vai acontecer porque agora nós temos uma casa própria, nós temos um partido próprio. E eu coloquei como duas condições o nosso apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Um ponto foi o apoio ao projeto Sonho Grande, de você mandar os melhores alunos da escola da rede municipal para visitar a NASA e para receberem premiações e se motivarem, né, a estudar mais, a buscar novos horizontes, a ver que aquela realidade que eles foram criados e que eles vivem não precisa ser a realidade delas pro resto da vida. E o outro ponto era o uso das câmeras com inteligência artificial, o Smart Sampa, que de fato foi implementado e que, aliás, muito curiosamente, de maneira bastante engraçada, né, o namorado de uma vereadora do PSOL foi preso por roubo, né, ele estava no Banco Nacional do mandado de prisão, com mandado de prisão expedido, e o PSOL que tanto esperneou contra esse sistema de inteligência artificial. Aliás, seria até interessante saber seu posicionamento em relação a isso, se você é contra o uso de câmeras com inteligência artificial, se você é a favor, porque são criminosos que estão sendo pegos, aliás, agora aos milhares, um desses criminosos, o namorado da vereadora do PSOL, e o PSOL ingressou com uma ação contra a contagem de bandidos que são presos pelo Smart Sampa, porque eles estariam violando o patrimônio histórico das pedras portuguesas em que eles foram colocados, né? Porra, se for assim, vamos proibir todos os ambulantes e todas as pessoas que têm barraca e colocam em cima das pedras portuguesas para fazer as suas vendas, né? Uma argumentação claramente ridícula só para chorar e espernear contra uma política pública que está funcionando. Vamos lá, Kim. Você trouxe a questão da competitividade, que sem fazer uso do fundo eleitoral e fundo partidário, vocês não seriam competitivos diante daqueles que utilizam o fundo. Mas espera aí, o deputado Arthur Duval não foi o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo para deputado estadual nas eleições de 2018? Você não foi um dos deputados mais votados sem a utilização do fundo eleitoral e do fundo partidário? Então, espera aí, então vocês provam de forma empírica que vocês tiveram sucesso eleitoral nas urnas sem a utilização de um único centavo de dinheiro público. Portanto, não se trata de competitividade, porque vocês sabem trabalhar de forma efetiva sem a utilização de recursos públicos. Então, para que utilizá-los? Para gastar
R$86 mil numa agência do irmão do líder do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, para gastar dinheiro com pessoas e amigos próximos do grupo. Então, para que vocês utilizam esse dinheiro? É um questionamento. E esse argumento de moral, né, eu acho importante, porque, peraí, se vocês entendem que é um dinheiro fruto de roubo, né, que é um dinheiro errado, é moral você utilizá-lo só porque o torna-se mais competitivo? Então, existe um equívoco aí também na abordagem. Ou vocês têm palavra, vocês têm princípios e valores, ou vocês são voláteis em relação aos seus princípios e valores. Em relação ao governo e ao PT, não posso dizer, porque o PSOL votou contra, né, o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu sou do PSOL e eu posso te garantir que todos nós, de forma unânime, somos contra o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário no Brasil, que é uma excrescência. Inclusive, ter 50 bilhões de reais, né, de emenda para o Congresso é um absurdo. Inclusive, o PSOL foi o responsável por entrar com ação, junto com os advogados Valfrido Vade e Rafael Valim, contra as emendas PIX, né, que depois o ministro Flávio Dino conseguiu nos ajudar, mas infelizmente o Congresso, que trabalha contra os interesses do povo, ainda permanece querendo liberar essas tais emendas PIX que o PSOL foi na justiça contra, de forma contrária. Então, acho que tem certas coisas que a gente precisa deixar claro aqui. Vamos lá. A minha eleição, a eleição do Arthur, primeiro que não é a eleição majoritária e segundo, é no estado de São Paulo. Então, vamos lá. Os recursos que nós vamos ter na primeira eleição, né, que de fundo eleitoral, deve ser 2 milhões para o Brasil inteiro. Esses recursos vão ser concentrados justamente nos estados em que a gente não é competitivo por causa do volume de dinheiro que se utiliza nos seus adversários, nesses estados como o Rio Grande do Norte, né, de Natal, do nosso vereador Faustino, estados como a Bahia, de Salvador, do nosso vereador Sandro Filho, e de outros estados em que nós não temos a mesma realidade. Veja, se eu quisesse ficar o resto da minha vida com um discurso como se eu fosse o melhor de todos, como se eu fosse o mais iluminado, como se eu fosse o melhor, e me elegesse o resto da minha vida deputado federal sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, eu conseguiria. Agora, pelo fato de eu ter um projeto de país, pelo fato de eu querer ser competitivo no projeto majoritário, né, eu faço essa defesa que, pessoalmente, para mim não é boa. Né? Como você colocou, eu me elejo sem, né, eu não precisaria disso. Né? Agora, se eu quero ter um grupo político, se eu quero ser competitivo na política, se eu quero ter um projeto majoritário, eu vou precisar disso. Né? Em relação a ser volátil, olha, nós nunca demos um cavalo de pau a ponto de fazer como você e, por exemplo, sair do PSD do Kassab e menos de 3 anos depois ir para o PSOL da extrema esquerda. Né? É esse salto de princípios e valores que eu acho que você precisaria explicar. E o outro ponto, né, sobre R$86 mil com a produtora do irmão do Renan, primeiro que se você analisa qualquer outra produtora para fazer o trabalho igual, isso aqui está assim, 4, 5 vezes abaixo do valor de mercado. Nunca colocou um centavo de lucro no bolso. Né? Isso é absolutamente o custo de se fazer essa produção. Então, você insinuar, né, jogar isso no ar como se tivesse alguma coisa de errado, como se tivesse algum superfaturamento, como se estivesse beneficiando desse dinheiro e colocando no próprio bolso, vamos lá, seria muito melhor e muito mais fácil para a gente não fundar partido político nenhum. Eu vim na próxima eleição pela União ou por qualquer outro partido do Centrão, eu pegar R$3 milhões para fazer a minha campanha, o Guto pegar R$3 milhões para fazer a campanha dele. Se o nosso objetivo fosse desviar dinheiro, a gente pegava esses R$3 milhões e aí sim contratava amigos nossos para fazer coisas que a gente não precisa. Né? Se fosse meu objetivo, né, colocar dinheiro no bolso na política, não seria o único parlamentar que votou contra o aumento de salário de deputados, ao mesmo tempo que se negou a receber esse aumento. Já doei R$500 mil líquido de salário que eu poderia legalmente ter colocado dentro do próprio bolso, como todos os parlamentares do PSOL fizeram, né, apesar de discursar em favor dos mais pobres, estão no 1% mais rico da população. E a mesma coisa sobre cota parlamentar, a mesma coisa sobre verba de gabinete, né, em que se vê um discurso aparentemente de defesa dos mais pobres, mas se usa dinheiro de cota parlamentar para aluguel de carro, para pagar gasolina, para pagar alimentação, como se o salário de deputado federal não fosse suficiente para isso. Né? Bom, é importante destacar que o PSOL também votou contra o aumento do número de deputados e contra o aumento salarial dos parlamentares. Então, também é importante destacar isso. Mas colocou no bolso o aumento. Assim como você está renunciando? Sim, eu acabei de falar. Maravilha aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Então, que bom que as pessoas possam depois fiscalizar, né, e fiscalizar o exercício do seu trabalho e para onde que vai os recursos. É público. Os recursos do seu gabinete. Em relação a essa questão do fundo, eu
de forma alguma, acusei irmão do Renan de ter cometido crime. Só eu acho bastante curioso você usar a justificativa agora, que você destrinchou. Primeiro que você fez um malabarismo para explicar por que vocês eram contrários à utilização do fundo e vocês passaram em pouquíssimos anos a utilizar. Isso é uma mudança de discurso, isso é uma mudança de posicionamento, né? Então, é importante destacar isso. E mais importante do que isso é esse tipo de argumento de que, peraí, então em estados como do Nordeste, do Norte, a gente só pode ser competitivo se a gente utilizar o fundo eleitoral e o fundo partidário. Mas então por que não abrir mão em São Paulo? Então é tudo muito incoerente. Se em São Paulo vocês conseguem se eleger sem um fundo, por que vocês não abrem mão do fundo em São Paulo? Por que a Amanda não abriu mão do fundo em São Paulo? Por que o Guto não abre mão do fundo em São Paulo? Por que você não abre mão do fundo em São Paulo e vocês liberam para o resto do Brasil? Vocês não vão fazer isso, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Então, nós vamos fazer isso. É importante... você vai abrir mão do fundo? Você não vai gastar um centavo? Próxima eleição? Não, eu vou gastar um centavo só para mostrar para os meus colegas que eu estou usando junto com eles. Então, peraí. Então, deputado Kim Kataguiri, parabéns, Sim. deputado. Parabéns. Obrigado, Pela coerência, anunciando em primeira mão do seu podcast, você viu? Quem sabe na próxima você não vota em mim. Você não viu para que não vai usar um centavo de dinheiro público. Em relação ao Smart Sampa... Não, vou usar um. Eu não disse que não vou usar nenhum. Vou usar um centavo. Em relação ao Smart Sampa, é importante destacar uma questão. Você deve ter visto que um rapaz negro, um rapaz periférico, foi preso por engano por conta do sistema facial do Smart Sampa. Por que você não diz que existem esses casos? Que pessoas são presas por engano por conta desse sistema. E olha que coincidência. É o loirinho, branquinho, playboy dos Jardins, da Vila Madá? Não. É o homem preto, é a mulher preta, periférica da periferia, que por alguma atitude suspeita, né? Porque o sistema identifica uma atitude suspeita e essas pessoas são presas por engano, né? Então, é muito interessante isso. E o Kim aqui trouxe também, aliás, quem são eles para falar sobre mudança de posicionamento? Mas que eu fui filiado a um partido do Centrão quando eu tinha 18 anos de idade. Kim, primeiro, você é jovem também, né? Se eu não me engano, você tem 29 anos de idade, mas eu sou mais novo ainda, eu tenho 23 anos de idade. Sou um garoto e eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida. Eu tenho muito orgulho de ser um recém-advogado com 23 anos de idade, trabalhar na liderança do pessoal na Câmara Municipal, ser o responsável por ter ajuizado a ação que levou à cassação daquele vereador que queria proibir doar comida de rua em São Paulo e foi membro e fundador do MBL, o Rubinho Nunes. Eu que cacei ele na primeira instância. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória com tão pouca idade. E, lógico, com 16, 17, 18 anos, a gente não sabe ao certo aquilo que a gente quer. Agora, um parlamentar, um deputado federal que com 20 e tantos anos já diz que vai ter uma posição e 2 anos depois muda de posição, aí realmente é um pouco mais complicado. Então, só para a gente poder se situar e entender aqui quais são as diferenças. Vamos lá, antes de fazer a pergunta, só falar corrigir sobre o sistema de câmeras, né? Eles não identificam pessoas com atitudes suspeitas, né? Pouco importa a atitude das pessoas. O que o sistema identifica é quem está com o rosto no córtex ou no sistema de segurança pública da Secretaria do Estado de São Paulo com um mandado de prisão expedido, né? Então, pouco importa a atitude da pessoa, né? Agora, se a aparência da pessoa é igual ou parecida com a da foto que está no Banco Nacional de Mandado de Prisão, né? E você quer anular toda a validade desse sistema porque prendeu uma pessoa errado e prendeu 3 mil criminosos corretamente, você realmente acha que esse é um sistema inferior do que você deixar um policial olhando para a foto que está no banco de dados e olhando para o sujeito na rua? Você realmente acha que esse sistema de câmeras erra mais do que uma pessoa comparando uma foto com alguém que está andando na rua? Evidentemente não, né? Não se anula a prisão de 3 mil criminosos por um que foi preso de maneira errônea e aí isso ainda foi corrigido, o sujeito não ficou preso por causa disso. Outro ponto, né? Em relação, eu acho curioso, né? Você, quando muda de posição, é porque você é uma pessoa jovem, né? Se eu mudar de posição algum dia, né? Eu sou uma pessoa que é imutável, eu não posso mudar de posição. Quando tinha 23 anos de idade, eu era deputado federal, não era um candidato a vereador fracassado, né? Então, acho que a juventude não é desculpa para nada disso. Vamos lá, minha pergunta. O PSOL teve um único prefeito de capital, que foi o Edmilson Rodrigues, né? O Edmilson Rodrigues foi reprovado por 75% da população que dava péssimo ou ruim. Ele deixou uma dívida de 15 milhões de reais na coleta de lixo, o que fez com que a cidade ficasse sem coleta de lixo. E aí, no meio da crise, o que ele decidiu fazer? Viajar 10 dias para Dubai. Além disso, o Ministério Público do Pará ainda apurou acúmulo de cargos públicos pela noiva do prefeito. Vamos lá. A minha pergunta é o seguinte: na única vez que o PSOL administrou uma capital, foi a pior avaliação da história de todas as capitais do Brasil. Por que o brasileiro, o eleitor, deveria confiar novamente em qualquer
candidato do PSOL a uma eleição majoritária, depois da única experiência no executivo de uma capital ter sido o maior desastre da história? Primeiro que é sobre o Marte Sampa, homem preso por engano, ele foi preso por engano. Quer dizer, qual que era o engano? Ambos eram pessoas pretas, né? Esse foi o engano. Ah, mas ele não foi preso. Nossa, o constrangimento. E o constrangimento de você ser conduzido a uma delegacia, você ser violentado, você ser xingado, isso é um grande constrangimento, deputado. E também só para fazer aqui um parênteses, né? Acho que juventude, ela é sim, ela pode se mudar, enfim, o posicionamento pode ser mudado, mas é muito diferente, como você mesmo disse, enquanto deputado federal, enquanto um parlamentar eleito pelo povo, dizer que nunca usaria dinheiro público porque considera roubo e 2 anos depois mudar discurso. Isso sim é grave. E sobre candidaturas fracassadas, acho que todo mundo tem o seu tempo, né? Até porque os seus quadros, como Renato Batista, né, que é candidato a sei lá quantas eleições, gastando 1 milhão, e eu não gasto nada, né, não consegue ser eleito. Amanda Vettorazzi, que teve 3 mil votos na última eleição e depois conseguiu ser eleita com 36 anos de idade, né? Enfim, outros quadros seus. Então, acho que também de candidaturas fracassadas vocês entendem bastante. Inclusive, não consigo nem ser candidato pelo próprio partido. Então, acho que você não diria a mesma coisa para esses seus colegas de que eles são fracassados. Não, todos eles tiveram mais voto que você. E muito mais dinheiro, né? Impressionante. E muito mais velhos. Impressionante também. Em relação ao Edmilson, a questão do... e a Amanda não. A Amanda teve menos votos que eu, né? Com mais dinheiro, inclusive, na última eleição. Mas, enfim... Na última não. Na última ela ganhou, você perdeu. Para vereadora, né? Eu não fui candidato na última. Para vereadora, eu tô dizendo. Isso, para vereador. Ela teve 3 mil votos em 2020. Você sabe disso. Então, por favor, Kim, você não vai dizer para ela que ela é uma fracassada, né? Não, ela tem mandato, você não. Não, então. Mas ela foi uma fracassada? Ela se esforçou e ganhou. Então pronto. Você se esforçou e perdeu de novo. Com 36 anos de idade, né? Eu tenho mais 20 anos para isso. Olha só que coisa, né? Vamos ver daqui a 20 anos quando você vai ganhar. Você viu, Amanda? Ele disse que você é uma fracassada e o Renato também é um fracassado. Vamos ver daqui a 20 anos quando você vai ganhar. Segundo um colega de vocês, não precisa, eu tô muito bem, graças a Deus, enquanto advogado, né? Que você não é ainda, inclusive. Uau. Mas enfim, não, tô muito bem, graças a Deus, né? O deputado Boulos, inclusive, com meu chefe com 1 milhão de votos, coisa que você nunca vai atingir na sua vida. Boa, esse é um corte ótimo. Nunca vai atingir na sua vida, né? Boa. Enfim, esse nunca vai atingir. Ótimo. Quando você chegar aos pés da votação do Boulos, da Erika Hilton, você consegue discutir com eles. Em relação à questão do Edmilson, que foi prefeito lá em Belém. Veja, eu sou de São Paulo, não posso responder por Belém. Eu sei que a gente está tentando ter um candidato a prefeito aqui que realmente foi derrotado em 2 eleições, conseguiu 40% dos votos, e o nosso projeto não foi chancelado na maior cidade do país. Quando esse projeto for chancelado, e se um dia for chancelado, a gente vai poder provar para a capital e para o povo paulista que, de fato, a gente trabalha, tem propostas, tem ideias e vai poder fazer muito diferente dessa gestão que você apoia, que você tem subprefeito, que vocês estão na base do prefeito Ricardo Nunes, né? Inimigo da educação, inimigo dos professores, inimigo de todos aqueles que trabalham nessa cidade. Então, eu acho importante a gente frisar isso. Agora, em relação a Belém, eu não posso destrinchar muito porque eu não conheço Belém, nunca estive em Belém, não posso falar enquanto um cidadão de Belém, mas enquanto paulistano a gente está tentando fazer o nosso trabalho, inclusive com uma oposição aguerrida aqui na cidade, que é a oposição que mais trabalha, né? E não fica ganhando no mole e defendendo um prefeito que nada faz pela população paulistana. Bom, interessante, né? Então, o único prefeito de capital que você teve no seu partido, né? Você não conhece a administração, você não sabe nada sobre ele, você não pode dizer nada sobre ele, defendendo exatamente as mesmas ideias, com o mesmo discurso, com as mesmas propostas de Guilherme Boulos, fracassou miseravelmente. Por que aqui seria diferente? Bom, me diga você. Qual que é a sua ideia? Qual é o seu projeto? Não. O nosso projeto é muito claro. Eu tô perguntando em você, porque o projeto de vocês fracassou. Sim, porque a população nos colocou enquanto oposição. A gente não teve votos. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que quando foi eleito, fracassou. Bom, eu já disse. Você quer que eu reitere que eu não sou de Belém, eu não conheço Belém, eu não posso falar por Belém. Mas você não precisa. Eu não posso falar por Belém. Não, vamos lá. Você não conhece. Você não estuda a administração do único sujeito que venceu uma eleição majoritária em capital do seu partido. Eu não conheço Belém, eu nunca estive em Belém, eu não posso falar por Belém. Defendeu o mesmo discurso, as mesmas propostas. Mas, Kim, eu não conheço Belém, eu não posso falar por Belém. Você pode se responsabilizar por eventuais membros do MBL que fazem cagada em outros estados? Você pode falar por ex-membros, olha só, se o Movimento Brasil Livre vence uma eleição majoritária numa capital
sim. Eu sou muito responsável então. por isso e eu responderei por isso. Vocês têm vereadores em capitais. Responderei por isso. Você responde por todos os vereadores das capitais do seu movimento. Respondo. Então, pode questionar sobre vereadores em capitais para mim. Eu não respondo. Pode perguntar sobre vereadores em capitais para mim. De Belém que eu nem conheço. Eu nunca troquei uma prosa com ele. Então, acho que você está precisando conhecer melhor o seu próprio partido, porque na única vez que ele chega no executivo, pois é, precisa mesmo. Foi a única capital. Se você me pagar a passagem, eu vou com uma foi a única capital que vocês governaram. Se você me pagar a passagem, eu vou com uma prazer. Eu pago pra você ir lá e depois você... Eu faço um estudo de casa. Aí você vai... Eu pago, você faz estudo de casa? Você promete? Você se compromete que eu pago? Você se compromete publicamente? Então vamos lá, ó. Ele tá se comprometendo, eu vou pagar a passagem, não só a passagem, vou pagar o hotel pra você ficar em Belém e mostrar nos seus vídeos quais as conclusões que você chega em relação à administração de Belém. Quero que você entreviste de maneira imparcial os cidadãos de Belém, que você vá lá até o Ver-o-Peso, que você vá lá, consulte as pessoas, né, para saber o que elas pensam sobre a gestão. E foi uma gestão, veja só, acho que você tá precisando conhecer um pouquinho mais o seu partido. Foi uma gestão tão desastrada, mas tão desastrada, que dentro do próprio PSOL teve dissidência para disputar quando o sujeito estava disputando a reeleição. Isso não acontece nunca em nenhum partido sério, com uma administração séria. Jamais um sujeito que está no cargo, disputando a reeleição, é questionado e é disputado por um outro integrante do partido que está achando a administração do próprio partido tão ruim que está fazendo oposição dentro do próprio partido àquela administração. Mais nada a dizer? Então vamos fechar aqui. Por favor. Então eu vou para Belém, vocês viram, né?